Guncast. Conversa de mudar a vida. No festival que eu fui lá com o Gabriel Goff, lá no Texas, no SSW, a gente falou muito sobre criar um movimento, estamos desenhando isso, um movimento mudando as conversas, um movimento de como despertar as pessoas para tentar que as conversas do dia a dia, principalmente aquele jantar da sexta-feira à noite com a esposa, com o marido ou com os amigos, aquele barzinho do sábado à noite com os amigos, ou recebe o pessoal em casa, ou o almoço de domingo da família, principalmente essas, sexta à noite, sábado à noite, domingo à tarde. Se possível, as da semana também, os almoços da semana e tal, mas principalmente essas, como a gente fazer com que essas conversas sejam conversas de transformação, conversas de cura, de melhoria de vida, né? E aí eu me deparo essa semana na Veja São Paulo. Eu gosto muito eu assino a Veja, é uma forma de... Eu estou fazendo a dieta de informação, mas como eu estava assinado a Veja já por 2 anos, eu continuo recebendo a Veja e leio e gosto, porque muitas vezes me traz algumas referências assim. E eu adoro na Veja São Paulo a última página, que é uma coluna chamada A Tal Felicidade. E eis que essa semana, esse assunto mudando as conversas super forte, não só com o Goff, mas com todo o meu time, vem um artigo chamado Conversa de Mudar a Vida. Que eu queria fazer uma leitura do artigo aqui, que eu achei maravilhoso. E no final vou contar uma sincronicidade maluca que ocorreu com esse artigo hoje. O artigo fala assim: você se lembra do que conversou no último almoço de domingo em família? A probabilidade de você ter conversado sobre os planos para a semana, a mudança de tempo brusca, a promoção no shopping, ou a lição de casa das crianças é enorme, é alta, né? O almoço pode ter sido agradável, mas não passamos da conversa superficial, do bate-papo do elevador, não foi inesquecível. Você se lembra da última vez em que teve uma conversa que mudou a sua vida? É difícil, né? Ter uma conversa decente é algo que a maioria de nós imagina que consiga fazer sem nenhum problema. E certamente sem pensar muito. Mas a verdade é que essas coisas não acontecem naturalmente. Acreditamos no mito romântico de que falar com outras pessoas é algo que nascemos sabendo fazer. Aceitamos corretamente que o improviso total na preparação de uma refeição provavelmente não terá bons resultados, né? Ou seja, para cozinhar tem que preparar, não pode ser improviso. Mas não mostramos preocupação em saber como poderemos falar quando a comida estiver servida. Como se preparar para a conversa também. Pequena preparação de que assunto e tal, até na hora de quem vamos chamar, né? Que pessoas vamos chamar e talvez já alinhar, né, a expectativa de... Há alguns meses recebemos na The School of Life, que as autoras do artigo, a Diana e a Jacques de Botton, são sócias da The School of Life, que é uma escola daquele filósofo Alain de Botton, que tem uma sede em São Paulo. Então, há alguns meses recebemos na School of Life um dos cofundadores, o filósofo Roman Krasanik, eu já li um livro dele maravilhoso, inclusive. Tivemos o privilégio de passar dias com ele, numa turnê no Brasil, e a cada momento ele nos instigava com perguntas aparentemente simples, mas que não temos o hábito de fazer uns aos outros. Em um voo atrasado, embarcamos em uma conversa sobre a família, que tomou rumos inesperados e veio a partir da simples pergunta. Ele perguntou: como é morar tão longe dos pais? Simples, né? Não precisa, tem que ser formado em psicologia, doutor em terapias cognitivas, psicanalíticas. Não precisa para fazer essa pergunta, nem para responder. Nós estamos prontos para ter conversas. Como é morar tão longe dos pais? Com mais perguntas sobre o eu profundo, ouvimos coisas uns dos outros que jamais havíamos imaginado. Dias depois, nos reunimos em um grupo de 6 pessoas para um jantar, que é o que eu venho fazendo aqui em casa, sábados à noite, sempre que pode, chamando um pequeno grupo para um jantar. E aí, só abrindo parênteses,
é importante também a gente... muitas vezes eu já deixei de chamar pessoas aqui em casa para jantar porque, não tem nada preparado, não sei o quê, Dani tá afim de cozinhar, eu não sei cozinhar, e Dani também não tava afim, não tinha... Aí a gente vai pedir comida, muitas vezes a gente, por uma besteira de ego mesmo, né, parece que é obrigado a pessoa chegar e servir, a gente se deixa de ter coisas impactantes, né? Então, hoje em dia, papai, é assim, eu só garanto que tenha uma cerveja, um vinhozinho, e até as pessoas trazem, e iFood, papai. A gente pede comida. Algumas vezes eu compro umas castanhas aí pra ficar enrolando, se a castanha der, deu. Ou até falo, papai, vem jantado. É um jantar, mas pra vir comido já. Sem problema, brother. Não vou deixar esse detalhe do custo da comida, da logística, deixar o teu negócio. Aí ela falando do jantar. Para novamente não cairmos no papinho superficial, sugeriu que cada integrante da mesa fizesse uma pergunta para todos responderem que tiverem ligação com alguma emoção. Olha, o que você aprendeu sobre si mesmo nas últimas semanas? Qual é o seu maior medo? Olha, joga na mesa essa pergunta, qual é o seu maior medo, o que acontece? Começa um assunto. Foram alguns que surgiram essas. O que você aprendeu sobre si mesmo nas últimas semanas e qual é o seu maior medo? Embora estivéssemos esgotados, nossa mente foi estimulada e expandida pelas pessoas com as quais conversamos. Assumimos riscos, dissemos coisas que nunca havíamos dito antes, ouvimos com a mente aberta e foi uma das noites mais inspiradoras. Aí ela falou que elementos importantes. Assumimos riscos significa mostramos vulnerabilidades. Não adianta querer na conversa só ficar o ego contando vantagem e tal, e repetindo discursos que você repete toda hora. Um critério de saber se a conversa tá sendo profunda é o quanto você tá repetindo coisas que repete sempre. Esse discursinho que chega no canto, você conta aquela mesma história e tal. Ou se você está surgindo coisas novas em função daquele diálogo. Então, assumimos riscos, dissemos coisas que nunca havíamos dito, ouvimos com a mente aberta, escuta ativa. Muita gente tá ouvindo o outro, na verdade, só... É engraçado, sabe a cara, que eu já fiz muitas vezes, vejo a cara da pessoa que tá só esperando a hora do outro pausar pra meter o que ele quer falar. Então a cabeça dele tá aqui. Eu quero falar essa história e ele não tá ouvindo o outro, ele tá buscando só um intervalo, a oportunidade de falar. Ele não tá ouvindo. E foi uma das noites inspiradoras. Desde então, a cada encontro com amigos, almoço de família, um dos objetivos tem sido mudar o rumo das conversas. Vai ver que louco, né? A gente vem, né, Lívia? Sim. Falando desse assunto pra caralho. Né? Nos últimos tempos. Últimas semanas. Totalmente. Toda semana, desde que eu voltei lá. E aí vem exatamente isso. Objetivo, mudar o rumo das conversas. Não é uma tarefa fácil. A educação que a gente teve, a timidez e a ideia de que a conversa não sairá daquele patamar, pois não concordamos com o parente ou o marido da amiga que pensa de maneira diferente. Ou seja, o medo de virar treta, de virar... torna-se um impedimento e acabamos presos em encontros do eu superficial. Tem um fato também histórico, né? É engraçado que eu tive uma situação também de que tava com um grupo de pessoas, a gente tava num evento e tal, e tava, conversando umas coisas legais, fomos pro restaurante. Chegou no restaurante, pediu a cerveja, começou, a garçonete gostosa, hein? Caralho, porra, a gente tava ali, porra. O que foi que houve? Que a gente caiu nisso? Parece que é uma coisa assim, sabe? Aí é coisa de homem também, de autoafirmação, sei lá, parece que tem que falar de mulher, ou vem futebol, ou vem contar uma história, pro povo rir e tal. Lembrando, podemos também ser superficiais. Por isso que eu falo que o nosso movimento é para mudar 50% das conversas. A outra metade pode continuar falando merda. E outra, uma coisa que a Tânia Mujica trouxe aqui, no último sábado à noite aqui de trocas profundas que a gente teve de conversas, a Tânia falou uma coisa interessante. A gente estava muito no lance de assuntos profundos. E ela falou, não, é possível ter conversas profundas sobre assuntos superficiais. Sim. Big Brother, é possível. Exatamente. Uma conversa profunda sobre Big Brother. Ou seja, a régua não é só deslocando na horizontal, no sentido de a Big Brother é superficial e no outro lado é o ego, a consciência e tal. Não, você pode pegar mesmo aqui no assunto superficial, descer na vertical e trazer profundidade nele. É que vai muito mais daquilo de como você é no seu interior do que do seu comportamento, assim. Essa coisa de o Big Brother é muito polêmico,
acaba surgindo um desprezo por quem assiste isso, porque já se julga que essa pessoa é superficial porque ela está assistindo. Mas é muito mais de como você enxerga e o que você faz com a informação que chega até você. É possível fazer um doutorado sobre o Big Brother. É possível fazer um doutorado assistindo uma temporada do Big Brother. O Big Brother, ele sendo fingido, tem gente que fala, é teatro e tal, mas mesmo se for isso, você pode analisar, né? Você pode interpretar, enfim. Não é tarefa fácil, a educação, a timidez, a ideia que a conversa pode dar treta e tal. Acaba superficial. Apesar de tomarmos muito cuidado com as partes exteriores da sociabilidade, guardanapos de linho, sopas de abóbora, etc., as conexões do eu profundo podem continuar nos escapando. No entanto, a todo momento, as pessoas nos dão oportunidades que podemos aceitar ou ignorar de ir para o eu profundo ou continuar falando do eu superficial. Fechando, comece a reparar que há escolhas e você pode optar por que caminho tomar em uma conversa. O caminho do eu profundo ou do eu superficial. Quando conseguimos mudar a rota da conversa, deixando de trocar apenas fatos e atingindo o eu profundo, o encontro valeu a pena. Nada é mais sexy do que uma conversa de verdade. Acabou o episódio. Vou começar a ler artigos agora no Guncast. Eu leio um artigo aqui pra vocês que é legal. Mas é porque, putz, conectou muito. E aí vem a coincidência, né? Que assim, hoje de manhã eu fui no evento do Dia Mundial da Criatividade. E aí eu fui lá fazer o lançamento do livro e à tarde estava marcado para gravar podcasts aqui no estúdio. E aí, quando eu sentei aqui na mesa para gravar o podcast, falei, Lívia, ó, esse artigo aqui, vamos gravar, não sei o quê, sobre esse artigo da Veja São Paulo, aqui sobre as conversas e tal. Botei aqui na mesa. Peguei o celular, fui olhar aqui os inbox do Instagram, e aí vejo aqui uma pessoa que estava lá no evento, a Helena Galante, e que ela fez vários vídeos da minha micro palestrinha lá, e fez uma coberturazinha muito legal e tal. Eu fiquei, pô, que legal ela fez a cobertura legal. E aí eu cliquei pra ver, quando eu vi, editora da Veja São Paulo. E aí ela tem o link aqui do blog de felicidade. Ou seja, ela que é responsável por essa coluna que está na minha mão. Vê que louco, né? Aí eu contei pra ela aqui, mandei o áudio pra ela. Mandei o áudio pra ela dizendo isso. Mulher, ó. Vou botar o áudio aqui. Oi, Helena, tudo bom? Eis que eu estou aqui no meu estúdio para começar a gravar um podcast baseado no artigo da última página da Veja São Paulo dessa semana, um artigo Conversa de Mudar a Vida. E aí, me preparando para gravar o podcast, eu vou ver aqui o inbox, aí vejo os teus stories, aí quando eu clico Helena Galante, eu olho lá, editora da Veja São Paulo, que está na minha mão, prestes a começar o podcast. Os acasos, entre aspas, loucos da vida, né? Cheiro. E ela botou aqui, tô chocada. E aí, vamos se encontrar, né? Aí vem o lance de você ouvir os acasos da vida e seguir os breadcrumbs, os pãozinhos lá do João e Maria, né? Você tem que seguir a trilha. Vamos lá. Vamos lá conversar com ela e vamos ver o que acontece. É por isso que eu gosto muito dessa ideia que a gente estava conversando mais cedo, da vida criativa, do estilo de vida, e não de só trazer coisas. Então, eu vou mudar uma conversa no almoço de domingo, ótimo, mas esse movimento precisa começar antes, dentro de você, para você praticar isso e conseguir estar presente para todas essas coisas. Né, foi a coisa que a Lúcia Helena falou. A filósofa lá, quem não viu esse Guncast, por favor, né? Para tudo para ouvir. O Guncast mais épico de todos, com a Lúcia Helena Galvão, procura aí. E eu até falei um pouco sobre essa questão de mudando as conversas. Ela falou, Murilo, cuidado, você não pode parir quem não tá grávido. Ou seja, tem que estar preparado para ter as conversas. Mas eu acho que, cara, qualquer pessoa que a preparação é mostrar a vulnerabilidade, ouvir. Disposição para ouvir o outro, mostrar a vulnerabilidade e que para isso o ambiente tem que ser seguro, essas pessoas que estão com você ali tem que ser um grupo de confiança. E, velho, uma perguntinha ou outra que começa. Qual é o seu maior medo? Ótimo. Antes de mostrar a vulnerabilidade, você tem que ser capaz de enxergar. Perfeito, é o que você falou. Primeiro tem que enxergar. Maravilhoso. Hashtag mudando as conversas. Ó, se você for ter um jantar na sua casa com amigos, ou um jantar no restaurante, ou um almoço no self-service, ou qualquer momento em que você tomar a iniciativa de, pessoal, vamos mudar as conversas, tira uma foto e manda aqui no meu inbox, do Murilo Gun no Instagram, ou posta na rede social e bota a hashtag mudando as conversas.
Boa. Vamos começar esse movimento. Eu e o Golf estamos preparando algumas iniciativas mais estruturadas para esse movimento, mas, cara, o movimento ele não precisa de nada, teoricamente, estruturado para acontecer. Basta, vamos começar, as pessoas quererem, trazerem para seus grupos de convívio isso aí, mudar as conversas, e eu peço para postar como forma de ver o movimento acontecendo e um ver o outro e o negócio crescer. Beleza? Se você não está buscando transformar as conversas ordinárias do dia a dia em conversas extraordinárias, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados 2 insights. Para novamente não cairmos no papinho superficial, sugerimos que cada integrante da mesa fizesse uma pergunta para todos responderem que tiverem ligação com alguma emoção. Nossa mente foi estimulada e expandida pelas pessoas com as quais conversamos. Assumimos riscos, dissemos coisas que nunca havíamos dito antes, ouvimos com a mente aberta e foi uma das noites mais inspiradoras. Comece a reparar que há escolhas e você pode optar por que caminho tomar em uma conversa. O caminho do eu profundo ou do eu superficial.